Olá! Hoje nós vamos falar sobre amamentação e desmame. Todo mundo sabe que o leite materno é o alimento mais importante para o recém-nascido e é fundamental para a sua imunidade, para o seu desenvolvimento ao longo da vida. Leite materno é muita saúde, é uma bênção quando a gente consegue amamentar. Mas a gente sabe também que não são todas as mães que conseguem amamentar. Para algumas é um processo natural, para outras é um processo muito doloroso e para outras mães elas nem conseguem fazer isso. Mas nós vamos entender um pouquinho agora sobre isso. A amamentação ela é muito além da nutrição, ela é muito mais do que o leite materno, do que o alimento que a mãe está proporcionando para aquele bebê. É uma nutrição emocional, é uma entrega, é a continuação de um relacionamento ali, da gestação ao nascimento, após o parto. Esse relacionamento continua após a amamentação. Mas por que algumas conseguem e outras não? Por que algumas mães não querem amamentar? Eu conheço mães que não querem amamentar, que decidiram não amamentar, não porque tinham alguma dificuldade, simplesmente não queriam amamentar. O que acontece se isso é um processo natural? A amamentação, a criança ela não está só se nutrindo ali do seu leite, é das suas emoções também. Até os 7 anos de idade, a criança se nutre emocionalmente de você. Ela sente o que você sente, ela tem as emoções que você tem e ela nem sempre sabe como expressar isso de uma forma clara porque ela é muito pequenininha e você não entende porque a criança está tendo aquele comportamento, mas aquilo é o reflexo do que você está sentindo. Se essa mãe ela não está se sentindo bem, se ela não estava preparada para ter aquele filho agora, se foi um susto, se ela negou, se ela rejeitou aquela criança, se ela não queria, ela dificilmente ela vai conseguir amamentar. Dificilmente ela vai querer amamentar, porque é sobre como ela está se sentindo, não é sobre se ela consegue ou não. O sentir dela é muito forte e o que ela sente pode até prejudicar a produção do leite. A maternidade e a amamentação ela é única para cada mulher. Não tem como a gente comparar uma situação com a outra, uma mãe com a outra. Cada experiência é única. A minha experiência pode não servir para você para nada. Mas você, principalmente as mães de primeira viagem, a gente escuta muito as experiências das mulheres, né, que já tiveram filho, das mães, das tias. Mas quando a gente vai ter o nosso bebê, a gente vê que é tudo diferente do que elas falaram, porque a nossa experiência é única e o nosso filho também é único. Então, gente, o corpo reage tanto de forma consciente como inconsciente quando chega nesse período da amamentação. Tem mulheres que desejam amamentar, outras ficam em cima do muro. Se eu conseguir, consegui. Se eu não conseguir, eu vou dar fórmula e tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai fazer o quê? Se essa mulher não consegue amamentar, você vai obrigar ela a amamentar? Vai dar ruim, gente. Essa mulher vai sentir muita dor, ela vai sofrer, ela vai estar transmitindo uma mensagem negativa ali pro bebê, que não é legal. É interessante que a mulher tenha essa entrega. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu, quando engravidei, eu planejei engravidar, já estava tentando engravidar. E eu queria muito amamentar o meu filho. Mas eu queria muito mesmo. Eu não queria assim, se der o amamento, senão eu não passava nem na minha cabeça a hipótese de dar mamadeira para o meu filho. Eu queria que ele se alimentasse exclusivamente de leite materno. E eu fiz exercícios, eu assistia vídeos, eu assistia os médicos explicando, eu me preparei para esse momento. Quando eu estava lá para o 5º, 6º mês de gestação, eu já jorrava leite. Eu já tinha muito leite. Por quê? Eu preparei o meu psicológico para amamentar. Não existia outra possibilidade que eu não fosse amamentar. Eu não tinha nada que me impedisse de amamentar o meu filho. Quando ele nasceu, eu tive muito leite. Muito, mas muito mesmo. Que era leite suficiente para amamentar mais que uma criança. Eu amamentava e tirava leite para armazenar no congelador de tanto que eu tinha. Eu tirava leite 2, 3 vezes ao dia para congelar.
porque era uma produção muito intensa, muito grande. Eu tive abortos antes do meu filho nascer, então eu tinha uma produção excessiva de leite, porque ali contava a história, o meu corpo estava contando uma história, que eu tinha mais filhos que não se alimentaram. Então eu tive uma produção imensa de leite e eu não sabia nem o que fazer com tanto leite. Eu podia doar leite tranquilamente para 3 crianças. O meu freezer era cheio de leite e o meu filho mamou exclusivamente de leite materno, mas eu quis isso. Eu me programei para isso. Mas quando a mãe não quer, a gente não tem como julgar. A gente não sabe qual foi a história que ela viveu. A gente não sabe o que aconteceu para ela estar ali. Tem mulheres que negam a gestação até o fim. Eu não queria esse filho agora, eu não queria esse filho neste momento, eu não estava preparada para ser mãe agora. Então, é normal que ela não produza leite ou que ela produza leite e ela não queira oferecer à criança, porque não tem essa conexão, ela não tem esse desejo genuíno de estar ali em contato com essa criança. A criança se nutre do leite, da energia da mãe, das emoções da mãe. É um momento de total entrega da mãe para o filho. Ela se entrega a essa criança. E a criança recebe exatamente o que ela está oferecendo. Então, se a mãe não está bem para amamentar, se ela nega essa amamentação, é melhor assim. Tá tudo bem do jeito que tá. Cada filho tem a mãe certa para a sua evolução. E se esse filho chegou para você num momento que não era o momento esperado para você, também tá tudo bem do jeito que tá. Lá na frente você vai entender que você precisava dele para você evoluir e para você se desenvolver em vários sentidos aí na sua vida, que agora você não está enxergando, mas você lá na frente você vai perceber o quanto esse filho foi importante para você. A gente precisa olhar, além da sua gestação, se você sofreu algum trauma no parto, se você sofreu alguma violência obstétrica, se você teve um parto tranquilo, se você teve um acompanhante ali para te passar segurança, se você teve apoio, como que você se sentiu no momento do seu parto? Tudo isso influencia na produção do leite. Amamentar é uma explosão hormonal que acontece com a mulher. Isso mexe muito com a mulher, mexe muito com a cabeça, com as emoções, com os sentimentos. Só quem, assim que nasce o bebê, a gente entra no puerpério, só quem está nesse puerpério sabe a bagunça emocional que a gente fica, o desequilíbrio que a gente fica. A gente quer fazer as coisas para o bebê, mas a gente não consegue fazer tudo sozinha, porque a gente está cansada. O bebê acorda toda hora para mamar, para trocar, para rotar, e a gente fica muito cansada. A gente passa sim por um desequilíbrio hormonal, energético e emocional. Então, é importante também você receber ajuda. Você aceita receber ajuda? Como que é para você aceitar receber ajuda? Muitas mulheres não conseguem receber ajuda, porque elas são as mulheres maravilhas, elas dão conta de tudo, elas conseguem fazer tudo sozinha. Aí quando chega uma hora dessa, que a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer amanhã, a gente fala que a gente não precisa de ajuda, que a gente dá conta. Mas isso é um erro que eu cometi. Eu também neguei ajuda, né? Quando meu filho nasceu, como eu queria muito ter ele, eu queria viver intensamente a maternidade em todos os sentidos. E eu não recomendo para ninguém isso. Eu vivi realmente a maternidade ali, ó, na minha pele, em todos os sentidos. Mas eu me sobrecarreguei muito. Foi muito pesado para mim. Eu não receber ajuda, eu não ter ajuda. Eu sempre falava que eu não precisava, que eu dava conta. E era mentira. Eu ficava chorando lá, desesperada, precisando de um apoio, de um auxílio. Mas eu não pedia ajuda. Por quê? Eu estava acostumada a fazer tudo sozinha. Antes de ter o bebê, eu dava conta de tudo sozinha. Eu nunca fui acostumada a pedir ajuda. Eu nem sabia como pedir ajuda. Na verdade, eu estou aprendendo agora a dizer que eu preciso de ajuda. Porque normalmente eu sempre negava ajuda. E se você tem quem te ajude, aceite, receba essa ajuda, que vai te ajudar. Porque quanto mais tranquila você tiver, quanto mais calma, quanto mais uma rede de apoio, de segurança você tiver, você vai ter mais tranquilidade para amamentar o seu bebê.
O leite vai fluir de uma forma muito tranquila, natural, abundante na sua vida. Então você precisa desse apoio, precisa dessa segurança. A mãe, para amamentar, é importante que ela se sinta segura, num lugar seguro. Muitas não têm rede de apoio, eu sei. E é difícil a gente comparar uma mãe que tem rede de apoio com uma mãe que não tem rede de apoio. Mas se você tem como pedir ajuda de um companheiro, da sua mãe, de algum familiar seu que se disponibiliza ali para te ajudar a fazer um almoço para você descansar, a colocar uma roupa no varal para você varrer sua casa, fazer sua comida. Se você receber qualquer tipo de ajuda, é bem-vinda. É um tempinho que você tem ali para relaxar e para olhar para o seu bebê olho no olho. Quando você estiver amamentando o seu bebê, olhe nos olhos dele. Diga para ele o quanto você o ama, o quanto ele é bem-vindo, o quanto ele pode se sentir seguro estando ali. O bebê, ele faz uma associação natural de que o peito é o lugar seguro. E é mesmo. É ali que ele se alimenta, é ali que ele faz as necessidades dele, é ali que ele dorme. Ele só precisa da mãe ali, de estar no peito para se sentir seguro. Ele já faz essa associação assim quando ele nasce. E esse contato, olho no olho, traz muita segurança para o bebê, muita autoestima. É diferente de você amamentar o seu bebê, ele tá aqui do lado e você tá aqui olhando para o celular. Quando você tá aqui olhando para o celular e o bebê tá olhando para você e você não corresponde, a criança fica sem foco. Ela não entende por que ela tá sem foco. Inclusive, para as mães que já estão com uma mente mais aberta, mais disponível, é possível até você se comunicar telepaticamente com o seu bebê. É possível você ouvir a mensagem que ele está te mandando. Mas é claro que você não vai conseguir fazer isso se você nunca treinou uma meditação, se você não está aberta nem disponível para esse assunto. Você não vai conseguir ouvir. Mas para as mães que já estão abertas intuitivamente para receber uma mensagem dos seus filhos, na hora da amamentação é possível você estar ali olho no olho e recebendo a mensagem que ele tem para você. Amamentar é muito bom para quem consegue, é muito doloroso, não vou mentir, mesmo eu querendo muito amamentar, dói pra caramba, né? Nos primeiros dias a gente não tá acostumado, o nosso corpo passa por um processo, né, diferente, que a gente não tá acostumada, a gente nunca viveu isso, então é doloroso sim, mas se você persistir, se você quiser muito, você insiste que você consegue. Que com o tempo, conforme os dias que o bebê vai mamando, isso vai aliviando e vai se tornar uma forma natural. Você não vai mais sentir as dores que você sentia nos primeiros dias, tá? Todo mundo passa por isso e a gente precisa persistir. Por isso que o emocional da mãe conta muito, porque se essa mãe tiver em total desequilíbrio, na hora que a criança pegar no peito, ela vai lá no céu e volta. Aí ela já não vai querer mais. Porque aquilo vai causar muita dor para ela, muito sofrimento, muitas lembranças e memórias traumáticas que ela vai trazer no corpo dela. E tá tudo bem, gente, cada uma tem sua história, a gente não tem como dizer eu sou melhor porque eu amamentei. Mãe é mãe. A mãe que amamentou, ela não é melhor que a mãe que não amamentou. Mas ela quis amamentar. E ela sabe os benefícios que isso traz para a vida dela e da criança. E tá tudo bem do jeito que tá. Eu amamentei o meu filho até os 3 anos e 6 meses de idade. Não foi fácil chegar até aí. Foi difícil. Foi difícil. A criança só dormia no peito, só se acalmava no peito, só fazia tudo no peito. E eu? Como que eu fiquei? Já vamos chegar lá. Alguns fatores que podem prejudicar a produção do leite. Estresse excessivo. Se você passou uma gestação muito estressante, se você teve depressão, se você teve aquele sentimento de solidão, de rejeição, se você se sentiu sobrecarregada em ter que gestar essa criança sem você querer, ou sem o seu parceiro do lado, sem apoio, sem proteção, sem segurança. Se você se sentiu assim, deprimida, sobrecarregada, é possível que isso atrapalhe a sua produção de leite. Tem também a história de como você foi amamentada, tem a história da sua mãe. A sua mãe te amamentou? Você foi amamentada pela sua mãe?
Como que foi a sua experiência quando bebê em mamar? Muitas mulheres que não foram amamentadas, é comum elas não amamentarem. É como se elas estivessem revivendo a sua própria história como um bebê. Então, eu não fui amamentada, eu não vou amamentar. Não, ela não faz isso de forma consciente, tá, gente? Nenhuma mulher pergunta pra mãe, eu mamei pra poder dar de mamar. Ninguém faz isso de forma consciente. É uma coisa que a gente simplesmente sente e não sabe explicar. Eu não fui amamentada, mas eu queria amamentar o meu filho. Foi muito do meu querer, da minha vontade. Então, eu encerrei esse ciclo de não, minha mãe não amamentou nenhum dos filhos, mas eu queria amamentar o meu filho. Eu quis amamentar o meu filho, eu me programei para isso, e isso faz toda a diferença, você querer, o quanto você se sentia. Eu me sentia pronta para fazer isso, então eu fui lá e eu fiz. Eu não revivi a história que a minha mãe fez, eu fiz diferente. Então, a gente pode encerrar esses ciclos, o momento que a gente quiser, o momento em que a gente tomar a decisão de fazer diferente. É possível a gente fazer diferente. O parto, não importa como ele tenha sido para você, se foi um parto normal, se foi um parto cesárea, o tipo de parto que você teve, não importa. O que importa é como você se sentiu durante o parto. Você se sentiu violada? Você se sentiu invadida? Você teve experiências traumáticas ali no parto? Você teve aquele parto onde tinha 20 pessoas na sala te examinando, de hora em hora, ali tocando em você? Você se sentiu violada? Você se sentiu envergonhada, desprotegida? Você não tinha ali um acompanhante para te dar um auxílio? Como você se sentiu naquele momento faz muita diferença também. Quando o seu bebê nasceu, seu bebê precisou de UTI, ele precisou ficar longe de você, e você sentiu muito medo? É como você se sentiu. Se você sentiu muito medo durante a gestação, é possível que o seu bebê tenha problemas intestinais. É possível que o seu bebê sofra com cólicas quando nascer. É possível que o seu bebê sofra com prisão de ventre ou intestino solto, porque o medo fica registrado ali no intestino. Então, é possível que o seu bebê tenha refluxo. É possível que o seu bebê transmita esse medo no nascimento dele. O medo que você sentiu ao gestar ele pode expressar isso depois que ele nascer, através de problemas intestinais, de cólica, de refluxo. E é possível e necessário que você faça a liberação dessa psicossomática de medo que você sofreu para aliviar o intestino do seu filho. Ou você mesmo pode ficar com prisão de ventre ou com o intestino solto depois do parto, porque é uma liberação ali, uma representação do medo que você sentiu naquele momento em que você estava gestando. Desmamar. Por que que desmamar é tão polêmico, né? Desmamar não é fácil. Amamentar não é fácil e desmamar eu garanto que é pior ainda. Não tem um tempo certo para você desmamar. Não existe um tempo certo. Quem vai decidir o tempo do desmame é a própria mãe. E como que você vai fazer isso? Você vai ver no seu corpo o seu limite. Como que está o seu sono? Você não consegue... A mãe que amamenta, ela não consegue dormir uma noite de sono. Ela não tem uma noite de sono, porque o bebê que mama no peito, ele acorda lá as horas dele para mamar, umas 2, 3 vezes à noite ou até mais. Ele acorda para mamar. E ele está acostumado a dormir com o peito na boca. Aí tem bebês que tiram o peito da boca e ele imediatamente acorda querendo o peito novamente. E em que momento que essa mãe dorme, me diz? É complicado, né? É cansativo. Então, o tempo é a mãe que vai dizer, tá? É recomendável até os 2 anos de idade? É. Mas você tá saudável? Você tá se sentindo bem? A sua criança se alimenta bem? Ela já tem uma mínima compreensão ali das coisas?
você está se sentindo muito sobrecarregada, você está ficando doente, sem cabelo, sem vitamina, seu corpo está pedindo socorro, você está pedindo socorro emocionalmente, porque você não aguenta mais essa privação de sono e esse cansaço, tá tudo bem. Então é o seu momento, é a sua hora, não uma idade específica. Eu tentei desmamar o meu filho com 2 anos e meio e eu não consegui. Foi um fracasso, porque a criança chorava o tempo todo demais e eu chorava junto, porque nem eu e nem ele estávamos preparados para esse desmame. Com 2 anos e meio eu tive que retroceder, eu voltei atrás e voltei a amamentar ele. Por quê? Não era só ele que estava sofrendo, eu também estava. Então, gente, se você precisar dar um passinho para trás, para lá na frente você conseguir fazer isso com mais maturidade, com mais segurança, faça, não tem problema. Eu desmamei ele, eu amamentei ele ainda mais 1 ano e com 3 anos e meio eu consegui. Mas não foi de uma forma violenta, ele já tinha uma compreensão maior das coisas e eu já vinha conversando com ele faz tempo que ele não ia mais mamar durante o dia, que ele ia mamar só para dormir um pouquinho. Eu já fui substituindo o mamar por outras coisas durante o dia, para que ele mamasse só à noite. Então ele já tinha uma compreensão suficiente para aquilo, né? Mesmo que ele quisesse mamar, eu inventava uma brincadeira, dava uma volta ali na rua para ele poder distrair e eu consegui passar o dia sem amamentar. Aí eu comecei a amamentar à noite e depois fui fazendo esse processo gradativamente. Não foi de uma forma brusca, porque a criança sofre muito. É um trauma para a criança quando você desmama ela bruscamente. Quando você faz isso, ela busca outros vícios, porque o peito é o lugar seguro dela. E muitas mães, eu fazia isso também. Eu sei que você que amamenta também faz. É uma moeda de troca. A criança está fazendo uma malcriação, aí você fala assim, vem aqui mamar. Aí a criança se acalma. A criança quer alguma coisa na rua, você fala assim, vamos lá em casa que eu vou te dar mamar. Aí a criança calma. A criança não quer dormir naquele horário que você gostaria, aí você fala assim, vamos lá assistir um desenho, vamos mamar. Aí a criança dorme. Tudo a gente usa o peito como desculpa para acalmar nossos filhos. Eu nem percebia que eu fazia isso, mas eu fazia. E quando eu vejo outras mães amamentando, eu vejo elas fazendo isso com muita frequência. E eu fico pensando, né? Como assim, né? A gente faz isso, mas a gente não tem nem consciência do que a gente está fazendo. Mas a gente usa o peito como uma moeda de troca o tempo todo para manter nosso filho no controle. Isso é muito prejudicial na hora do desmame, porque quando a gente vai desmamar ele, tudo que ele precisava era o peito, porque o peito é o lugar seguro. Aí, de repente, ele não tem mais o peito. E ele associa isso como uma rejeição sua, como um abandono. Ele se sente abandonado e ele precisa entender que ele é amado e que vocês continuam conectados e ligados um com o outro, mesmo sem ele mamar. Que ele não precisa mamar para você amar ele, que ele não precisa ficar grudado no peito para se acalmar, que você pode acalmar ele, que você pode pegar ele no colo, que você pode fazer com que ele se sinta calmo e seguro de outras formas, que não seja no peito. Se você faz isso bruscamente, ele vai buscar outro vício. E esse vício é o quê? Dedo na boca, chupeta. Às vezes a criança nem chupava a chupeta, mas agora ela quer e ela chupa o tempo todo, ela não desgruda mais da chupeta. Às vezes uma mamadeira que ela tomava só 1 ou 2 vezes no dia, que ela pede toda hora. Ela vai buscar alguma coisa para substituir o peito. E geralmente eles escolhem essas coisas, fica com o dedo na boca, fica chupando o dedo, fica chupando chupeta excessivamente, fica querendo mamar toda hora, para substituir aquele bico que ele perdeu, né? Para substituir o peito. Então é importante que você tenha consciência e faça isso de uma forma gradativa, para não causar esse trauma e essa crença de que ele está abandonado pela mãe, de que você não quer mais saber dele porque você não quer mamar. A gente sabe que isso não é verdade. Mas o bebê tem uma percepção completamente diferente da nossa. Fatores que pode aí atrapalhar o seu desmame.
Primeiro é a dependência que a mãe tem com esse bebê. Pois é, a gente acha que o bebê depende da mãe para mamar, mas muitas vezes a gente é nutrida por esse bebê também. Muitas vezes o bebê tá mamando ali, a gente tá recebendo a carga de amor dele. A gente também tá se sentindo segura. A gente também tá se sentindo protegida através do nosso bebê. São coisas, e é como se fosse um preenchimento que a gente nunca teve, que a gente nunca sentiu. É uma sensação única amamentar. E na hora que você vai desmamar, você sente muita culpa. Porque você fica pensando, como que eu vou fazer isso? Você está pronta para ver o seu filho crescer? Você está pronta para ver o seu filho desconectado assim de você, longe de você, sem mamar? Se ele não mama mais, ele não vai te solicitar mais tanto. Tem muitas mulheres que inconscientemente elas acham que elas já não vão ser mais tão importantes para essa criança. Porque tem medo que essa criança se afaste dela. Não se sente segura para desmamar. E essa é a mensagem que você passa para o seu bebê. Às vezes a gente não está pronta para ver nosso filho crescer. Para ver nosso filho ir, deixar ele ir, é importante. E isso não é que a gente está sendo egoísta, sabe? É porque é uma nutrição que a gente acaba recebendo dessa criança que a gente nunca recebeu em lugar nenhum. É uma nutrição que a gente não tinha conhecimento. Você tá com um bebê ali no peito, é uma transmissão de amor e de carinho imenso, que nada é comparado. Então, para muitas mães, a dependência dela não é do bebê. A gente acha que o bebê tá viciado no peito, que tudo é peito, mas a gente ensinou ele assim, que a gente era a nossa moeda de troca, a gente ensinou que tudo era o peito. E agora, como é que a gente vai fazer para tirar? É difícil mesmo. Precisa ter muita paciência e olhar para você, sabe? Faz essa reflexão dessa dependência que você tá do seu filho. Como que você se sente em saber que ele não vai mais mamar? Você pode racionalmente falar, eu vou me sentir ótima, porque eu vou dormir a noite inteira, porque eu vou ter mais liberdade, porque eu não vou poder usar tal roupa, porque aquela tem que mamar, aquela roupa é desconfortável. Você vai pensar racionalmente coisas mais ou menos parecidas. Mas lá no seu íntimo, você tem medo também. Você se sente culpada de desmamar. Você se sente culpada em deixar o seu filho ir. Porque depois que ele desmama, ele vai começar a procurar outras coisas para fazer na hora da amamentação, outras brincadeiras, vai ficar com outras pessoas. E você? Como que você vai se sentir? Você pode vir esse sentimento de solidão, mas esse sentimento de solidão não é sobre o seu bebê, é alguma coisa que você já sentia antes dele. Você se sentiu sozinha, abandonada na sua gravidez, ou você se sentiu sozinha e abandonada na sua infância. Por isso que é tão importante e seguro para você estar com esse bebê preso a você, conectado a você de uma forma física. Mas você precisa, antes de desmamar o seu bebê, olhar para você e ver se você está preparada para esse momento. Porque se você estiver aí em total desequilíbrio, morrendo de medo, de insegurança, vai ser muito ruim para você e para o seu bebê. Porque essa é a mensagem que você está mandando para ele. Outro fator é esse que eu acabei de falar, a associação do peito. Você tem que ensinar o seu filho a desassociar o peito. Gradativamente, por exemplo, se ele já é uma criança maiorzinha, já tem por volta de 2 anos, assim, e ele tá num momento de estresse, de birra, aí você pega e já coloca no peito para ele calar a boca e parar de chorar, não é mesmo? Mas você pode pegar essa criança agora, já que você tem a intenção de desmamar e fazer outra coisa, e acalmar ela de outro jeito, colocar ela no seu colo sem dar o peito, distrair ela de alguma forma, levar ela ali na calçada para ver o cachorrinho, o bichinho. Você tem que procurar meios de desvincular ela de uma forma tranquila da associação do peito. Você tem que consertar as coisas aí na sua casa sem usar o peito como uma moeda de troca. O peito é uma coisa que está fácil e acessível para você resolver com a criança, mas você tem que ensinar ela que é possível
ela se acalmar e ela se sentir segura e protegida sem o peito. Aí você vai ter que ver a dinâmica na sua casa, quem pode te ajudar com isso. Se você tem um companheiro, se você tem uma rede de apoio, para ajudar também a acalmar essa criança e para ele perceber, opa, eu consegui me acalmar sem o peito. Eu consigo fazer isso sem mamar. A minha mãe está me ensinando. Então isso é importante você ir fazendo gradativamente com seu filho. A decisão de desmamar é sua. Então você precisa estar muito segura em tomar essa decisão. E se você precisar voltar atrás, mãe, não se sinta culpada. Eu sei o que eu tô falando, porque eu já passei por isso. Quando eu decidi desmamar meu filho pela primeira vez, eu estava muito cansada. Mas eu não estava emocionalmente preparada para aquela desconexão. Porque eu também me nutria do amor do meu filho. O meu filho mamar também era importante para mim. Só que eu não sabia disso. É claro que eu fazia de forma inconsciente. Mas hoje, né, passando-se um tempo, estudando, me conhecendo, eu percebi que o que mantinha ele grudado em mim era as minhas emoções que estavam em desequilíbrio. Era eu que não deixava ele ir. Era eu que não deixava ele crescer. Isso pode estar acontecendo aí na sua casa. Na maioria das casas acontece isso, só que a gente não sabe. A gente acha que é a criança que não quer. Não, é a gente que toma a decisão. É a gente que tem que estar preparada para isso. E se a gente não está preparada para isso, nosso filho não consegue. Da segunda vez eu já estava mais preparada. Eu já estava fazendo essa desconexão dele aos poucos. Então eu consegui fazer isso de uma forma mais tranquila. O desmame, ele serve para a criança que mama no peito, que chupa dedo, mamadeira, tudo isso está relacionado à segurança. Então, se o seu bebê não mama no peito, mas o vício dele é o dedo, é a chupeta ou a mamadeira, isso tudo que eu tô falando aqui para você serve também, porque está ligada à segurança. A chupeta traz segurança para o bebê. O dedo também traz segurança para o bebê. E a mamadeira, se a criança só toma aquele leite, aquela mamadeira quando acorda ou quando vai dormir, tudo bem. Mas se é uma criança que não quer comer nada e fica o tempo todo querendo mamar, isso pode ser um processo que você precisa fazer de desmame. Quando o desmame é feito de uma forma muito brusca, isso pode causar um trauma na sua criança. Um trauma referente à alimentação. Lá no futuro, o seu bebê pode ter uma seletividade alimentar ou uma compulsão alimentar por conta dessa ruptura que houve entre vocês. Dessa ruptura, e ele vai procurar um vício. E ele pode buscar um vício na comida, tanto comendo em excesso, quanto negando a alimentação, tá? Então, se você tá querendo desmamar, faça isso de forma gradativa. Vá desassociando ele do mamar, vai fazendo ele se acalmar de outras formas, entretendo ele de outras formas. Você consegue, mas primeiro você precisa estar segura do que quer e equilibrada para isso. O que o bebê precisa? Da mensagem de segurança vinda de você. Você precisa deixar muito claro que você está segura para esse processo, que você está pronta para isso acontecer. O que eu te recomendo, o que eu te oriento para te ajudar nesse processo, que é fácil, é o uso de floral. É você tomar um floral, é você dar para o bebê antes de você começar o desmame, tá? Se prepare para desmamar, não decida hoje eu vou desmamar, tá? Vai amadurecendo isso aí na sua cabeça, na sua casa, na sua família, porque é um processo que toda a família passa, porque a criança ela fica bem desequilibrada quando ela passa por isso de uma forma que não seja muito natural. Então, se você fizer uso de floral em você e no seu bebezinho, também vai ajudar você a trazer um equilíbrio emocional, um equilíbrio energético, para que você esteja pronta para passar por isso. Isso são sugestões que eu estou te dando aqui, que no meu tempo eu não tive nada disso, né? Eu não conhecia ninguém que me ensinasse nada sobre isso, né? Até porque eu venho de uma geração onde não era comum amamentar, não eram todas as mulheres que amamentavam, tinha muito preconceito com a amamentação, a mulher não podia expor a sua mama porque
era feio, era errado, os maridos não gostavam. Então eu tive que ir aprendendo tudo aos poucos. E hoje eu sei que o uso do floral faz diferença. Outra coisa, o e-book que eu desenvolvi tem lá comandos específicos para desmame. Você vai fazer isso durante o sono do seu filho. Você vai ler o que eu escrevi lá, tá tudo pronto para você. Através do e-book, das mensagens energéticas, dos comandos quânticos que você vai fazer para o seu filho durante o sono, ele vai se sentir seguro. Tem crianças, eu já atendi uma mãe que precisava desmamar, que no 3º dia a criança falou: eu não vou mamar mais. Por conta própria, gente. Foi super natural, é natural. É o bebezinho que vai decidir: eu não vou mamar mais, depois que você começar a trabalhar ali na mente subconsciente dele. Porque esses comandos são justamente para isso, para substituir essas crenças que ele tem de que ele precisa mamar para se sentir seguro e amado. Os comandos é para tirar, inverter essas crenças de que ele pode sim se sentir seguro, amado, protegido, mesmo sem mamar. Que você está disponível para ele, para passar segurança e a proteção que ele precisa, sem ele ficar pendurado no peito. Eu recomendo fazer isso por 21 dias, mas é muito comum que aconteça antes dos 7 dias de comando. Se acontecer antes, tudo bem. Eu recomendo que você faça no mínimo 7, para você garantir que ele não vai retroceder. Mas é muito comum uma criança, por conta própria, no processo de desmame, ela não procurar mais. Ou se ela já está grandinha, ela mesma falar: eu não quero mais mamar. Isso é maravilhoso, é sem sofrimento. Você pode desmamar o seu filho sem sofrimento. Não deixe o seu filho uma semana chorando desesperadamente sem mamar. Isso é muito traumático e é muito ruim, tanto para você quanto para ele. Tenha empatia pelo seu bebê. Se coloca no lugar do bebê, sabe? Imagina que você está perguntando para ele. Imagina você no espelho se perguntando isso. Se eu mamasse, se eu me nutrisse emocionalmente da minha mãe, como que eu gostaria que isso acontecesse? Como que eu gostaria que fosse esse desmame? Faça essa pergunta para você. E você vai ver que a resposta não é ficar chorando uma semana até acostumar. Que a resposta não é passar de pirona no peito para ficar ruim. A resposta não vai ser essa. A resposta vai ser uma resposta mais amorosa, que tenha mais tranquilidade, mais compaixão para sua criança. A gente aprendeu tudo na raça, que a gente tinha que fazer tudo na raça, tudo que os nossos pais mandavam a gente tinha que fazer e obedecer. Mas nossos filhos são diferentes e nós estamos aqui para fazer a diferença. Faça a diferença, faça um desmame gentil no seu filho, faça um desmame com amor, com carinho. É um momento que é uma vez só que você vai fazer o desmame, nunca mais ele vai mamar. Você vai até sentir falta, acredite. Meu filho já tem 7 anos, quando eu coloco ele no colo, eu sempre lembro de quando ele mamava. Aquilo era uma nutrição muito grande para nós dois. Eu lembro com saudade. Passa rápida. E ele também lembra. Ele também fala: como eu gostava de mamar, né, mãe? É verdade. E como eu gostava de te dar mamar também. Porque aquilo me preenchia de amor. Não era só ele que estava sendo preenchido de amor, eu também. Mas hoje a gente entende que a gente pode ter outras formas de estar juntos e conectados sem precisar ficar fisicamente grudado um no outro. A gente pode ensinar nossos filhos a aprender através do amor. Muitas coisas nós aprendemos na raça, na violência, na brutalidade, ou é agora ou é nunca, sabe? A gente tem que quebrar esse ciclo, a gente precisa quebrar esse ciclo e ensinar os nossos filhos a aprender através do amor e não da dor. Bom, espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Se vocês quiserem saber mais, tiverem alguma dúvida sobre amamentação e desmame, tem muito mais para falar sobre isso. Mas é que não tem como colocar tudo num vídeo só, que ficaria muito longo, e cada um é individual, né, gente? A gente precisa olhar cada um de maneira única e individual. Mas eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Até mais!